Olá, eu sou o pastor missionário Carlos Alberto. Venho aqui trazer uma palavra para você que nesse momento pode estar precisando aí de uma palavra de fé, de esperança, né, de paz, né, para poder começar esse dia aí, né, abençoado, de você poder ter tido a graça de dormir, acordar e levantar, porque o Senhor, Ele abençoou a sua noite de sono, te deu mais um dia de vida, né? Então é só gratidão, só bênção, né? Então eu venho falar para você, tem um versículo bíblico lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, que diz assim, ó, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia e guarda tudo quanto nela está escrito, porque o tempo está próximo. Né? Outro dia eu estava lendo a palavra de Deus, estava orando, falando com Deus, e quando de repente Deus, né, ele falou comigo que em 3 dias eu teria que ir num determinado local e estar lá num determinado horário, né? E isso, eu estou falando isso para você ver a importância de nós sermos fiéis ao Senhor, na leitura diária da palavra, na oração, na consagração, porque a leitura da palavra de Deus ela não pode ser feita de forma acadêmica, ela tem que ser de forma prática, ou seja, eu tenho que ler e conformar a minha vida à vontade de Deus, ao conselho de Deus, né? A palavra de Deus. Não entender a Bíblia, né? Conhecer a Bíblia para ter apenas um conhecimento intelectual sobre Deus. Não. A Bíblia ela tem que trazer salvação, libertação, transformação para a minha vida, né? Para que eu seja ditoso, né? Como a Bíblia fala, bem-aventurado. E Deus falou comigo que tinha uma pessoa, né? Que 3 dias após aquele momento que ele estava falando comigo, ela precisaria de uma oração. E quando chegou no terceiro dia, né, Deus falou que eu teria que estar lá às 15 horas da tarde, num domingo, né? Tava bem vazia a rua. E eu procurei me antecipar, e quando foi por volta de 15 para as 3 eu já estava lá, né? E eu falei, Senhor, eis-me aqui, né? E eu não vi, eu olhava para a direita, eu olhava para a esquerda, para trás, para frente, não via ninguém, apenas eu ali naquela rua, um dia de sol muito lindo, né? Eu estava agradecendo a Deus por aquele dia lindo, mas não via ninguém. E o Senhor falou que às 15 horas iria estar passando uma pessoa ali e eu teria que orar por essa pessoa, porque ela iria receber uma cura, uma bênção. Essa pessoa já estava sofrendo com algumas enfermidades, já havia um bom tempo, né? E quando foi praticamente às 15 horas, às 14 horas e 59 minutos e 55 segundos, quando já ia dar às 15 horas, eu vi uma pessoa se aproximando. Era um jovem, né? E só tinha ele para passar ali naquele momento. Eu falei, só pode ser essa pessoa. E quando aquele jovem foi atravessando a rua, eu me dirigi até ele e falei, vem cá, você crê em Deus? Você tem pedido algo ao Senhor em relação à tua saúde? E ele disse que sim, né? E naquele momento eu falei assim, olha, Deus, há 3 dias atrás, disse para eu estar aqui nesse horário, porque uma pessoa passaria aqui e ela estava com problemas de saúde, e ele queria que eu orasse por essa pessoa, porque essa pessoa estava buscando, e que ele hoje determinou a tua cura. Você crê nisso? E aquela pessoa disse que sim. E naquele mesmo momento, eu impus as mãos sobre aquela pessoa, orei por aquela pessoa e Deus abençoou poderosamente a vida daquela pessoa. Dias depois ele estava dando testemunho de que Deus havia curado ele, porque ele falou que era tanta coisa, era depressão, dor de cabeça, mal-estar, era muita coisa. Eu não saberia agora descrever tudo quanto ele falou para mim, né? Mas depois, dias depois, ele estava dando testemunho de que Deus havia agido na vida dele, que havia curado, né, ele de todas aquelas enfermidades. Então creia na palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz, lá em Gênesis 18:14, parte A, que haveria alguma coisa difícil para o Senhor. Lá em Lucas 1:37 diz que para Deus nada é impossível. Ainda mais, né, quando observamos a palavra de Deus lá em João capítulo 15, versículo 7, onde diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Em Mateus também ele diz que tudo que pedirdes em oração a Deus,
Tem que pedir no nome de Jesus, né? Então creia, não importa qual o problema que você está passando, seja familiar, seja de enfermidade, seja financeiro, seja qual for o problema, glorifique a Deus, né? Tanto na alegria quanto na tristeza, porque Ele quer ver a tua fidelidade. Ele diz lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, que Ele nos coloca no deserto para nos provar, para ver se o que tem no nosso coração, se guardaríamos ou não a sua palavra. Então guarda essa palavra, creia, leia a palavra de Deus diariamente, porque Deus ele tem uma grande bênção para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe poderosamente. Eu sou o pastor missionário Carlos Alberto e vou estar trazendo aí novos vídeos, falando um pouquinho mais da palavra de Deus e esclarecendo um pouco mais sobre as subdivisões da Sagrada Escritura, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.